Então tá. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o compilador do Go, como ele funciona internamente, né? Okay. Bom, só para a gente fazer um alinhamento de expectativas, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa palestra aqui? O que é o compilador em si? O compilador, o histórico, né, dele, a arquitetura, as etapas de compilação que ele tem. Foi feito 2 hackingzinhos nele. Então, vou contar um pouco das alegrias, tristezas, dores e afim, alguns trechos de código também, e algumas considerações finais. Inclusive, esse slide eu peguei de uma palestra de um japonesinho sobre o compilador Go, porque na verdade tinha muita coisa, muita informação, fora o que eu não entendi ou não sei, tem muita coisa que não tem como explicar, né? Então não dá tempo para tudo mesmo. Bom, eu trabalho como engenheiro de software na Zenvia, né? Aqui eu comentei algumas das minhas paixões, né? Meus filhos, livros, cinema, bicicleta, adoro parte de linguagem de programação, compiladores, máquinas virtuais, curto código bem feito, até muito a ver com a palestra de antes. Soluções simples para domínios complexos, né? Algoritmos, processamento em tempo real, realmente coisas que eu gosto de conversar sobre. Querem trocar ideias, depois me chamem, né? Sobre compiladores mesmo, o que eu já atuei foi só com o pessoal que categoriza como toy compilers, né? Que é compilador de brinquedo, no final das contas. Só um pouquinho. Por exemplo, eu trabalhei com 2 linguagens acadêmicas, não é? Isso na Unicinos, não é? Uma delas era a hololinguagem, que foi a dissertação de doutorado do meu orientador. Então, na época, a gente fez um compilador, um montador assembly, fez uma máquina virtual para dar suporte a ela. Basicamente, a ideia dessa hololinguagem era ter suporte para a computação móvel. Então, digamos assim, seria um paradigma móvel, não é? Então, toda uma linguagem associada, todo um ecossistema para dar execução para esse tipo de aplicações. O UbiCompiler, a ideia dele era para dar suporte a computações ubíquas. Isso, o contexto é de 2009, mais ou menos, não é? Só para situar, computação ubíqua era o nome antigo, digamos assim, de IoT. Tanto que as referências de IoT são as mesmas, só que a diferença é que a IoT vingou, pegou no mercado, e a computação ubíqua meio que morreu. Também fiz alguns pequenos compiladores na época de faculdade também, tipo, traduzir um subset de Pascal para poder rodar na JVM. Fiz um projeto à parte também, que compilava uma linguagem ST para um processador específico, que é o 80C51. Essa linguagem ST é uma linguagem de... Como é que chama, pessoal? Tem uma norma que eu esqueci, sou péssimo para números, né? Mas tem uma norma que define 5 linguagens de automação industrial, e essa ST é uma delas, que é Structured Text, que é basicamente um Pascal-like, assim, uma mistura de Pascal com C. Tá, só para ter uma ideia, assim, sabe? Quem tem, assim, um pouco de conhecimento, assim, um pouco como um compilador funciona. Quem já mexeu com, assim, pode ser faculdade, brinquedinho. Bah, que massa. Muito mais do que eu esperava. Bah, legal mesmo. Quem já olhou e analisou assim, um código de um compilador, então? Provavelmente esse pessoal, né? Tá, que massa. Bom, isso aqui é a definição clássica que está no livro do Arro, né? Para quem não conhece, o livro do Arro é um livro clássico, que é o livro do dragão, como o pessoal conhece. Basicamente, o que é um compilador? Ele é responsável por pegar uma linguagem de origem, faz várias transformações e gera uma linguagem de destino, não é? O que é a arquitetura clássica de um compilador? Então, tem um código-fonte, passa por um front-end. Esse front-end, geralmente, ele gera várias transformações, gera uma representação intermediária desse código original, onde um middle-end recebe. Esse middle-end geralmente recebe, ele executa várias outras transformações para depois um back-end receber essa representação intermediária modificada e gerar o código de máquina final. Por exemplo, aqui como exemplo, a arquitetura do GCC.
Coloquei aqui como exemplo 4 linguagens, na verdade são vários front-ends, né? Coloquei ele C, C++, Java, Fortran. Todos eles têm, então ele gera alguma camada que gera uma representação intermediária, que é o Gimple. Essa é a representação intermediária do GCC. A camada de middle-end dele processa várias otimizações, gerando uma nova representação intermediária, que é o SSA. O back-end dele recebe, esse cara consegue fazer novas otimizações mais específicas e, por final, gera o binário. Claro, também temos, né, tem um projeto já há muito tempo, que é o GCC Go, que é um front-end para Go, né? A arquitetura do LLVM, em termos de arquitetura, é similar. Também tem front-end para várias linguagens, não é? O middle-end dele recebe o IR, que o IR é o Intermediate Representation, que é uma representação intermediária utilizada pelo projeto do LLVM. Também é executado um otimizador sobre essa representação intermediária, e o back-end depois é responsável pela geração de código final. Então, nesse caso, só o back-end que entende realmente de coisas específicas de arquitetura, como x86, PowerPC, ARM e afins. Tá, mas quem é o GC nessa jogada, então, né? GC minúsculo é o compilador do Go, não é? Já o GC maiúsculo, quando o pessoal comenta no projeto, é o Garbage Collector, né? E até só ligando até com a palestra anterior, o pacote GoLexer, ele não faz parte do GC. Lembrando que até o que o colega mostrou antes, não é? Aquele ali é um pacote muito legal, mas ele é usado pelas ferramentas de Go. Como ele comentou, o GoFNT, o Lint e outras, não é? Ou a gente mesmo poder desenvolver alguma ferramenta. Mas aquele pacote ali não é utilizado pelo compilador em si. Deixa eu comentar. Então, basicamente, o que a gente tem no histórico do GC, não é? Começou lá por mais ou menos setembro de 2007, que daí o pessoal se reuniu, começou a ver as metas de uma nova linguagem, por que eles queriam fazer, quais eram os problemas que eles tinham no Google, não é? Em janeiro de 2008, eles fizeram uma prova de conceito. Eles tinham um compilador feito em C, que conseguia ler, provavelmente um subset de Go, não tenho certeza, acho que não lia a especificação completa. E esse compilador que eles fizeram gerava código C, que depois era compilado por um GCC ou qualquer outro compilador C convencional. Na metade de 2008, aí eles reescreveram boa parte desse compilador, e ele, apesar de continuar sendo escrito em C, ele já gerava código final. Então não precisava mais rodar um compilador C qualquer depois. A saída dele já era um executável. Em novembro de 2009, a gente teve a primeira versão pública do projeto, né? E depois de várias etapas, vários estágios aí, em agosto de 2015, eles decidiram reescrever todo o compilador em Go. Não é? Go tem um pouco de assembly também no meio, principalmente a questão do runtime ali. Tá, mas por que eles tentaram reescrever? Qual foi a motivação, não é? Primeiro, que Go é mais fácil de escrever que em C, o código em C era bem complexo. Eles queriam ter oportunidade de ter mais gente contribuindo, e o pessoal de C já, né, digamos assim, é um perfil diferente. Se tu queria alguém que, eu quero contribuir um projeto em Go, tem que saber C também. Então já era um perfil diferente, não era tão fácil. Mas como que eles fizeram a primeira versão? Basicamente, eles fizeram um tradutor de C para Go. Esse tradutor ele não é universal. Ele era específico para o contexto do projeto que eles tinham. Eu não me lembro, eu acho que eles usaram Lex, Yac ou Flex e Bison para gerar o compilador original, mas eu não tenho certeza. Mas assim, se tu usar essas ferramentas, eles geram um certo padrão de código. Então, esse tradutor que eles fizeram, ele conseguia entender só esse padrão. Ele não consegue converter, não conseguia converter qualquer código C para Go. Era específico para esse código que tinha sido gerado, pelas ferramentas que eles utilizaram. Mas mesmo eles usando esse gerador, eles também tiveram problemas, não é? Tiveram que fazer alguns tannings na mão, tiveram que reescrever coisas, porque mesmo nessa transformação, digamos assim, tinham vários erros, não é? Eles também tiveram problemas também na questão de desempenho. Quando eu digo desempenho, não é no binário final gerado. Digamos assim, tanto a versão antiga do compilador Go quanto a versão escrita em Go mesmo, o executável final era performático.
Os problemas que eles tiveram foi a questão de desempenho do compilador, que ficou inicialmente em torno de 25, se não me engano, a 30% mais lento para compilar o mesmo conjunto de fontes. Daí um ponto interessante de citar, mas geralmente o pessoal que desenvolve uma nova linguagem, eles têm sim um mindset de que quando a linguagem consegue se compilar, ela está pronta, ela está autossuficiente, não é? Por que eles não fizeram isso antes, então? Porque as metas da linguagem eram para resolver problemas a princípio do Google, que são problemas server-side, processamento de alto desempenho, não é? E eles empurraram o máximo que deu essa abordagem de reescrever tudo em Go, para que o desenvolvimento da linguagem e das bibliotecas e das ferramentas não fosse muito focado no compilador, ao invés dos problemas que eles realmente queriam atacar. Tá, mas basicamente, então, o que o compilador do Go faz? Pega um programinha bonitinho assim e gera um assembly, não é? Claro, aqui eu não coloquei nem metade do assembly que é gerado a partir desse hello world, não é? Além de todo o código que a gente colocou, tipo, nesse caso, nesse exemplo aqui, a função main, ele coloca também a parte do runtime, que daí vem todo o garbage collector, gerenciamento de pilha, gerenciamento de concorrência, não é? Mas tá. Então, quais são as etapas do GC, não é? Assim, até como o rapaz estava conversando, né? Nós temos, então, um sistema de caracteres, não é? Que no nosso caso aqui é um programa em Go. Ele passa por um analisador léxico, que vai gerar um streaming de tokens, não é? Esse streaming de tokens ele serve de entrada para o analisador sintático, que a partir disso vai gerar uma árvore sintática, não é? Esses dois componentes compõem o front-end do GC. A partir dessa árvore sintática abstrata, entra o gerador de código intermediário, que ele a partir dessa entrada, dessa AST, ele gera uma representação intermediária. O pessoal determina como SSA. Essa representação intermediária, depois ela serve como entrada para o otimizador, não é? Que vai gerar uma SSA mais específica de arquitetura, não é? E aí, nesse ponto, vai entrar o gerador de código, que vai gerar o código de máquina final. Mas como que isso acontece, então, né? Coloquei esse exemplo aqui, apesar de simples, não é? A questão de ter colocado ali um x igual a 1, um y igual a 2, x mais y, exatamente para forçar algum tipo de otimização que o compilador tem que fazer, para deixar um pouco mais claro nas próximas etapas, não é? Então, só lembrando, aqui nós vamos falar agora então sobre o analisador léxico, que ele vai pegar aquele programa de exemplo que eu mostrei ali antes e vai gerar um streaming de tokens, não é? Então, basicamente, o que faz o analisador léxico? Para cada caractere, ele vai pegar e vai identificar os tokens, né? No caso daquela primeira linha, ele vai identificar que eu tenho uma palavra reservada que é o func, tenho um identificador que é o main, abre e fecha parênteses, abre chaves. Eu tenho um identificador, tenho atribuição, tenho um inteiro, mais um identificador, atribuição, mais um inteiro. Identificador, ponto, identificador, abre, fecha parênteses, mais, enfim, toda a sequência de caracteres. Por final, ali, o fecha-chaves, não é? Então, o analisador pegou aquele streaming de caracteres e gerou essa sequência de tokens aqui. A partir desse ponto, tipo assim, espaçamento, tabulação, esse tipo de informação para o compilador Go, para as próximas etapas do compilador Go, não fazem sentido. Tanto que isso aí tudo é descartado. Se tem espaço a mais, a menos, tabulação a mais ou a menos, indifere. Não é? Claro, diferente, por exemplo, o compilador Python. Para o pipeline do interpretador Python, a tabulação é importante. Né? Mas no caso do Go, indifere agora. Então, a partir desse momento, entra em ação a próxima etapa, que é o analisador sintático. Então, ele vai pegar aquele streaming de tokens que eu mostrei no slide anterior e vai gerar a árvore abstrata, não é? Então, basicamente, o que ele faz? Conforme ele vai identificando os tokens, ele vai gerando a árvore. Então, a primeira ali ele identificou que era uma definição de uma declaração de função. A partir daqui ele viu, temos uma declaração de variável, aqui mais uma declaração de variável. Aqui nós temos uma chamada de expressão, que é uma operação somando x mais y. No caso ali, abre o fecha-chaves na verdade, desprezado, porque não faz diferença para a árvore. Então, o que acontece? Nessa etapa aqui, quando é gerada a árvore, delimitadores eles são descartados, porque não fazem mais sentido na árvore abstrata.
A partir desse momento, entra em ação, então, um gerador de código intermediário, que ele vai pegar aquela mesma árvore mostrada na etapa anterior e vai gerar a SSA genérica. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vai percorrendo a árvore, né, e gerando código a partir dela. Então, ali, aquela declaração de variável vai gerar o código à esquerda ali, desculpa. Então, aqui, aquele x igual a 1 acaba gerando o código à direita ali. Esse código à direita é a SSA que o GC utiliza, né? Mesma coisa aqui, y igual a 2. Aqui, essa chamada de expressão, o que ele faz? Ele avalia que ele primeiro vai ter que executar a operação de adição, então ele gera a operação lá, um A de 64, dois inteiros, V4 e V5. Depois ele faz a chamada de função. Nesse ponto aqui é feita uma análise semântica também do código. Por exemplo, se x ou y fosse, por exemplo, uma string, seria aqui que o compilador ia gerar um erro dizendo que ele não sabe como somar um inteiro e uma string. A partir de aqui, então, entra em ação o otimizador, vai pegar aquele mesmo código genérico e gerar um novo código, né, digamos, equivalente, só que vendo as possíveis otimizações. Por isso que eu forcei naquele exemplo lá, o x igual a 1, o y igual a 2, exatamente para mostrar esse ponto. Ó. No caso, nesse ponto, o otimizador vai ver que aquele carrega um constante 1, carrega constante 2, executa uma operação, não faz sentido. Ele é uma informação estática, ele pode resolver. Então, ele resolve e transforma por é o inteiro 3. Depois, a geração de código de máquina mesmo, não é? Que agora, essa etapa aqui, ele vai pegar o código que já foi transformado, otimizado, não é? E gerar o código equivalente, não é? Por exemplo, ali, aquele primeiro trecho verde ali, é onde ele carrega a constante 3. Então, basicamente, é o assembly gerado dentro da caixinha verde aqui, mas eu, claro, tive que abstrair, tirei algumas coisas ali. E aqui é a chamada de função do println, não é? Tá. Falar é fácil. Vamos lá. Então, foram feitos 2 hackzinhos nele, para demonstrar nessa palestra, não é? Um deles é a implementação de um while simples, né? Não é algo complexo, digamos assim, e um if ternário. Inclusive, o if ternário tem proposta dele para a versão 2.0 de Go. A última vez que eu olhei faz umas 2 semanas, assim, sabe? Mas como as propostas mais ou menos são meio que votadas, e se por um tempo ela não tem votação, não sei como é que tá, ele acaba caindo. Né? Então, eu realmente não sei dizer se ainda a proposta está valendo. Mas, basicamente, o que eu tenho aqui? O que foi implementado é aquele whilezinho que dá para ver ali. Como é que aciona o laser? Aqui. Então, basicamente, aqui é esse while aqui. Isso aqui é um token novo que não existe originalmente na linguagem, não é? E esse código aqui é executável, vou mostrar para vocês. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse aqui é o código que eu mostrei para vocês. Aqui em cima tem a execução dele. Só para... Bom, depois eu entro mais em detalhes. Basicamente, o que foi feito no compilador para ele dar suporte a esse novo token, né? esse novo statement, né? Primeiro foi feita uma alteração no arquivo tokens.go, onde foi criado esse novo token. Não é? Parser.go, foi criado um novo statement. Não é? O que é um statement para o compilador? É toda aquela sequência de possíveis derivações que tem ali no comentário ali. Declarações, pode ser um if, um forma, pode ser uma cláusula complexa ou não, enfim, são vários tipos, switch, blocos e assim por diante.
também foi criada uma nova função dentro de parser.go, que é o while statement, que basicamente o que ele faz? Cara, porque é um for ali. Na verdade, o que eu fiz? Eu não alterei toda a sequência do compilador. Para alterar toda a sequência, eu teria que gerar o statement, fazer que todo o processo a geração da árvore fosse também alterado, teria que ser revisto o otimizador e assim por diante. Então, o que eu fiz? Eu basicamente enganei, digamos assim, o compilador. Eu peguei no front-end e transformei aquele while dizendo para ele que era um for sem condicional e sem uma forma de poder iterar, poder incrementar as coisas. Aqui também, eu também só tive que instruir também o compilador, que assim como o if, no meu caso do while, ele também tem uma condicional. Esse aqui é só uma pegadinha, digamos assim. O scanner de Go, não é? Ele usa uma perfect hash. Qual é a ideia? Ele pega toda a sequência de tokens, gera um hash para cada um e popula dentro desse vetor. Só que como é uma hash perfeita, ela não pode ter colisões. Quando eu coloquei o novo token, ele começou a dar colisão e abortava a compilação. Então, eu só tive que aumentar o tamanho. Mas é um detalhe. Basicamente, como é que é o processo, então? Teve uma pegadinha. Digamos que aquelas alterações que eu fiz ali, eu demorei umas 2 horas, mais ou menos, para entender o que tinha que mexer, assim, porque é bem intuitivo, assim, o compilador do Go, minha opinião, né? De todos que eu já vi, assim, é bem intuitivo. Mas aí não tinha jeito de funcionar, a priori. Não conseguia gerar, não funcionava. E acabei achando um artigo de um cara que fez algo similar, daí que eu fui descobrir que eu tinha que gerar os tokens novamente. Eu disse, mas eu não coloquei lá no arquivo tokens.go novo token, sim. Só que como criar um novo token não é uma coisa comum, que não faz muito sentido para o projeto, isso é uma coisa que se alguém inventa de colocar algum novo token, geralmente é experimento e tu tem que rodar uma ferramenta à parte para poder regerar alguns fontes em Go e aí serem compilados. Bom, depois disso daí tem todos os, digamos, os scripts para poder compilar o compilador novamente, gerar o compilador novamente. Isso demora na minha máquina em torno de 20 minutos. E depois foi a execução que eu mostrei ali para vocês. Então, deixando bem claro o que eu não fiz ali. Não foi criado um while statement mesmo, né? Ou eu estou enganando o compilador, que existe que o meu while, na verdade, é um for sem condicional. Foi feito um segundo hackzinho, então, que é o if ternário. Aqui a gente entra na expectativa, né? Que é basicamente a proposta daquele link que eu mandei para vocês. Aqui. Então, basicamente isso aí. Poder declarar variável igual a algum valor, se tal coisa, se não tal coisa. Não é? Mas qual é a treta? Qual foram os problemas que eu encontrei aí? O GC ele é LL1. O que quer dizer que é um LL1? É um estilo de, não sei se seria bem a termo, estilo de parser. Mas ele assim, ele é um parser que ele faz a derivação da esquerda, ele faz o scanner da esquerda para a direita, e as derivações na árvore ele procura também da esquerda para a direita. Até aí, ok. O problema na história para mim foi o 1. Que o 1, o que acontece? Ele indica assim, que quando o parser está vendo para que derivação ele tem que seguir, o 1 indica o número de tokens que ele vai avaliar antes de tomar uma decisão. No caso do GC, ele avalia um token apenas, e faz sentido. Para Go, isso faz sentido. A linguagem, não digo se foi premeditado ou não, mas ela é uma linguagem LL1. Digamos, com um token só tu consegue decidir, o compilador sabe isso. Então, faz sentido, tá ok. Porém, o que eu gostaria era de fazer uma técnica similar ao que eu fiz antes. Vou pegar, quando eu chegar ali o if ternário, eu vou transformar num if normal, segue o baile, o resto do compilador não vai estar abstraído, vai achar que é um if, tudo vai funcionar. Então, como eu queria... aqui está o exemplo. Basicamente isso, né? Eu ia pegar ali um código original, o if ternário ia transformar em um if normal por baixo dos panos. Mas então, só para deixar claro, o que acontece como o GC ele é LL1? Quando ele identifica esse porte, ele já toma a decisão, opa, isso aqui é um simple statement. Então, ele já sabe que simple statement pode ser A, B ou C. Tem algumas possíveis derivações. Então, ele já tomou a decisão, ele sabe o que é. Então, ele já sabe o que ele espera depois. Ele sabe, então aqui eu vou ter ou uma atribuição, uma definição, uma atribuição. Encontrei um inteiro, ok. Quando ele encontra o if, o if não é compatível com simple statement.
E o compilador não tem como tu fazer backtracking. Ou se tem como, eu não achei. Eu não vi nenhuma forma de fazer. Então, nesse momento, ele dava erro dizendo que ele não conseguia, eu não conseguia nem compilar, na verdade, a nova versão do compilador. É aquilo, né? Expectativa, o que eu gostaria de fazer, e a realidade. Então, a realidade que eu consegui fazer foi essa. O que muda ali? É aquele let ali no início. Ficou feio, eu acho feio, mas né, é o que a minha capacidade deixou. Mas então, por que assim funciona? Porque quando o compilador está tentando decidir o que ele está enxergando no próximo token, quando ele encontra o let, ele já sabe, opa, é um if ternário. Então, a partir daqui, ele já sabe o que tem que derivar, já sabe o que ele vai encontrar. Então, esse é o carinha. Aqui. Basicamente, é similar à ideia que eu tinha mostrado antes, né? Então, tem uma descrição bonitinha, tem uma síntese bonita, digamos assim, conforme o pessoal estava propondo, só tem um letzinho aqui na frente. Opa. Ah, estava mostrando o código errado, desculpa aí. Bom, mas enfim, esse aqui foi o código que eu acabei de executar. Basicamente, ele verifica, testa ali se é production ou não, aí ele seta o valor de variável e imprime na tela para a gente ver. Então, o que eu acabei fazendo aqui também? Foi uma sequência similar à que foi feita no while, né? Criei um novo token, novo statement, geri os tokens novamente, geri a nova versão do compilador, não é? Então, lá em parser.go, foi criado ali um novo statement, que é o let. Esse aqui é a descrição de como é a síntese do let, né? Que basicamente o que é? Também eu estou gerando um if por baixo dos panos, não é? Então, quando ele entende que ele tem um let, ele começa a criar um if. Aqui onde eu digo para ele, ó, eu tenho que ter o token let, eu quero pegar o ID, pode ser um igual, desse igual. Aqui ele começa a verificar a condicional, então ele sabe que ele tem que montar esse carinha como o if, digamos, o verdadeiro do condicional. Nesse caso aqui é o senão. Vamos lá. Bom, como é que está de tempo? Falta bastante. Bom, resumindo, assim, não é? Cara, o GC, assim, na minha opinião, é um projeto muito legal. Eu curti muito olhar, assim, inteirar. Bem legível no geral. Aquela questão de eu não ter visto que tinha que gerar os tokens, na verdade, está na documentação no início do arquivo e realmente foi falha minha de não ter lido, para variar. Né? Não é de um problema do projeto, é um problema de quem estava mexendo. Um problema que eu acho que ele tem, que é esse legado da conversão direta de C para Go. Porque o código dele, em muitos momentos, ele é bem complexo, ele é bem estranho, assim, sabe? Bem mais do que deveria. Tanto que eles têm um projeto para reescrever todo o compilador do zero. Não sei como é que está, não sei como é que anda, até quero dar uma olhada, quero me inteirar um pouco sobre isso. E para mim, assim, pelo menos, foi o primeiro compilador real que eu comecei a mexer, que para mim tudo era óbvio. Eu já olhei o código do GCC, eu acho que eu fiquei naquela época, sei lá, acho que uns 7 dias mais ou menos, garimpando no código e não fui muito para frente. Não fiz praticamente nada que eu queria, realmente não foi uma coisa que foi produtiva. Já olhei do LLVM também. É bem mais organizado, mas para mim também não foi produtivo. Como eu falei, essa alteração que eu quis fazer a primeira, eu não demorei 3 horas. Se tivesse tirado aquele probleminha de gerar os tokens ali, cara, teria sido 3 horas para botar um novo token ali dentro do compilador. Aqui indo muito até na linha do que o colega apresentou antes, né? Só para deixar claro, assim, coisas que a gente se preocupa quando a gente está, digamos assim, desenvolvendo, mas às vezes não faz muito sentido, não é? Foca, assim, em código organizado, código limpo, não é?
Até ele comentou bem, na verdade ele explorou muito melhor do que eu vou comentar aqui, né? Mas é basicamente o que ele falou também, cara, programem para humanos entenderem, não para máquinas, não é? No geral, o código ele é escrito uma vez e lido milhares, não é? Lido milhares de vezes quando eu digo por humanos, não é? Então aqui foi só pequenos exemplos, não é? Por exemplo, aqui à esquerda, aqui seria o que é um código original, e aqui, provavelmente, isso aqui é o que talvez o otimizador faria depois de passar. X igual a y vezes 4 dividido por 2. Ele vai ver, 4 dividido por 2 não precisa. Vai gerar um 2, não é? E, na real, isso aqui é só um exemplo. Porque o compilador, na verdade, ele entende que operações sobre inteiros, se tu usar um shift left, shift right, elas são mais performáticas. Então, na real, nem isso aqui vai existir no final das contas. Não é? A mesma coisa aqui de baixo. Se esse código faz mais sentido para ti por algum motivo, talvez para deixar claro para quem for entender, eu tenho y igual a 4, x igual a x dividido por y. Né? Posso transformar. X igual a x dividido por 4. Mas se faz sentido para alguém for ler depois, tu deixar assim, então deixa. Né? Bom, aqui eu tenho várias referências, não é? Basicamente, essa primeira seção aqui está dentro do repositório de Go mesmo. Tanto histórico, onde está o repositório, né, mesmo, onde está o compilador, tem introdução para o compilador, enfim, como contribuir. Esse SSR Rules foi uma jogada muito legal que eu acho que eles fizeram. Deixa eu ver como é que está o tempo. O que eles fizeram? Eles criaram várias regras, digamos assim, de otimização de alto nível, que é uma coisa que tu abre aquilo lá, tu abre uma rule lá e entende, só que por baixo dos panos, quando o compilador executa, ele pega aquilo lá, transforma e consegue executar durante o pipeline dele, não é? Então é uma informação de bem alto nível, né, e muito útil nessa questão das otimizações. Há também aqui os links de por que eles reescreveram o GC em Go e como. Esse artigo foi o que salvou meu couro, que é esse carinha que dizia que tinha que regerar os tokens novamente, não é? Aqui são dois artigos bem legais, não é? Eu achei pouco artigo, pouca palestra sobre Go, sobre o compilador de Go, assim. Né? Então, mas esses carinhas aqui falam bastante, assim, achei bem legal. Tem um deles até que, inclusive, tem todo o histórico, ele tem palestras, acho que de 3 ou 4 anos para cá, então ele foi evoluindo as palestras, bem interessante. Aqui só uma dica, que tem como a gente pegar um código e gerar toda uma estrutura para te ver todas as etapas que acontecem durante o compilador. Não é? Então, basicamente, o que tu faz é, antes de executar, tu coloca esse Go, SSA func igual a main, e executa o compilador normalmente. Pode? Eu tenho aberto no browser aqui. Uhum. Tá. Tenho também esse último link aqui, esses últimos dois links. Aqui é o livro do Arro, que é o clássico que eu comentei antes. E esse carinha aqui é uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta online. Tu pode colar um código de Go ali e tu vê várias etapas do compilador. Aqui. Esse daqui, deixa eu ver se isso daqui é a partir daquele comando que tinha ali antes, né, ele gera esse SSA.html. Que aqui ele tem várias etapas. Aqui tem essas abinhas aqui, ó, mas aqui está o fonte original, não é? Aqui tem a AST gerada, que essa aqui é muito similar ao que o rapaz mostrou antes, não é? Inclusive, acho que até praticamente igual. Aqui também, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui. Ela é bem interessante, pode ir clicando, ela vai te mostrando os códigos equivalentes do lado. Enfim, tem bem. Eu usei ela muito para pegar aqueles trechos de código que eu coloquei durante a palestra, não é? E aqui tem várias otimizações, né? Aí tem todo um conjunto de otimizações que ele faz aqui. Enfim, eu não sei explicar nem metade disso aqui. Mas enfim. Mas enfim, aqui ele é interessante porque é uma forma de mostrar de alto nível todas as etapas e todos os processos que ocorreram para compilar aquele pequeno trechinho simples que eu coloquei ali, não é? Então, são várias aqui, várias. Bom, a princípio seria isso. Perguntas?
Fenomenal. Vamos lá ver se... Aproveitem vocês para fazer pergunta, porque eu e o Elton estamos cheios de perguntas ali. Parabéns pela palestra. Obrigado. A minha dúvida foi no tua sugestão do operador ternário, né, no if. Uhum. Tu tivesse aquele problema ali de precisar colocar o let, né? Porque a Isso. tua sugestão era tipo atribuição, if e o else, né? Isso. Uhum. Por que tu não... A tua sugestão não era fazer um if, tipo um operador ternário padrão? If, condição, então o true e o false. Né? Algumas outras linguagens têm esse operador ternário e elas começam com o if, condição, e aí, tipo, vírgula, o true, vírgula e o false. Né? E tua sugestão foi diferente, né? Dessa uma invertida ali. Aquela sugestão eu peguei dos proposals mesmo para Go 2.0. E tem, eu acho que essa sugestão que tu falou também. Também, Tá. eu acho que alguém comentou, não sei se é uma linha meio de Ruby, realmente eu não lembro, mas alguém comentou que quando eu olhei, eu simpatizei mais com essa minha abordagem. Claro que eu não sabia que ia dar com os burros na água. Né? Tipo assim, eu esperava, não, vai ser tranquilo, né? E para ser feito, assim como eu tinha feito para o while, vai ser tranquilo. Mas sim, mas poderia. Poderia, né? Poderia, sim. A minha outra dúvida é, tu estudasse ali o analisador léxico e o pársico, né? Sim. Né? Eu fiquei com uma dúvida quando tu falasse que o analisador léxico ele tira os espaços, todos os espaços e tabs, certo? Que não são úteis. Tá, sim. Tá. Mas o enter ele não tira. Sabe dizer? Não sei te responder, mas eu acho que ele tira. Porque tipo, o compilador ele te força a fazer uma boa prática quando tu faz um if, né? If, condição, chaves. Aí abre chave, fecha chaves. Quando tu vai colocar o else, ele te força a colocar o else na mesma linha que a gente fechou a chave. Né? Eu entendia que era o analisador pársico que estava fazendo esse tratamento. Mas se ele está tirando o enter já no léxico, deve ser ali que ele está fazendo isso, então, né? Eu acho que ele já tira. Porque às vezes o final de linha ele serve muito para finalizar os tokens. Mas eu não tenho certeza para te responder. Depende, não sei se a gente consegue ver aqui, mas... Aqui não me parece ter nenhuma informação, né? Mas se bem que aqui já é a árvore, né? Eu realmente não sei te responder. Aqui, eu achei que eu conseguiria ver aqui, mas não. Aqui ele já tem a árvore final, ele já passou pela parte, o léxico, o parser dele. Beleza, obrigado. Oi, parabéns pela palestra, bem interessante. Obrigado. É mais uma curiosidade do que uma dúvida. Eu vi ali a parte que você mostrou do compilador de Go e eu achei um pouco diferente do que eu trabalhei. E daí, você disse que é intuitivo, eu queria saber mais, nos outros compiladores, em que linguagem você escreveu os compiladores? Os que eu fiz? Em que paradigma ou em que linguagem? Assim? Óbvio, o GCC, a versão que eu tinha visto, ele era feito em C. O LLVM era C++. Os compiladores que eu fiz, aqueles primeiros, já tem uns datados de quase 20 anos aí. Daí era Java, feito na época com Java CC. Depois eu comecei a usar o anti-LR muito, e o anti-LR ele gera para várias linguagens, né, vários targets, né. Daí eu comecei a usar muito C++. Então praticamente todos que eu fiz ali eram C++. Oi, tudo bem? Antes de tudo, muito boa essa palestra. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, talvez, porque eu vi você fazendo vários hacks no compilador e tal. Você tentou, já viu alguém tentando, pensou em tentar colocar sobre generics no Go? Você pensa em como seria possível, ou não é possível porque LL1, alguma coisa assim? Tem proposta para Go 2.0. Se eu olhar lá nos proposals, tem o generics. Ah, é? Tem. Porque assim, pensa assim, aqui, por exemplo, hoje ele é LL1, mas não quer dizer que eles não possam reescrever, né? Eu mesmo poderia talvez mexer, mas ia dar muito trabalho. Ia ser, sei lá, a missão de um mês ali, eu acho. Mínimo, né? Entende?
Pelo menos do que eu entendi, sim, talvez tenha formas mais fáceis, mas do que eu entendi da estrutura do compilador ia demorar muito. Mas provavelmente, se eles forem colocar genérico, se for necessário, eles vão fazer. Entendi. Obrigado. Dá para marcar o generics no bingo do evento, né? Todo evento igual, alguém tem que perguntar generics. Mas eu curtiria se tivesse. Sim, é. Claro, deixando bem claro que esses 2 requisitos que eu fiz, não, na minha opinião, não são muito úteis, né? É bem para aprendimento, bem para, aprendizado, né? Por exemplo, qual é a vantagem de ter um while? Como eles argumentam, né? Tu já tem formas de tu implementar isso, não precisa mais uma, né? Que é aquela história de simplicidade da linguagem, né? Na verdade, Oi, aqui. Na verdade, ele acabou, em parte, roubando a pergunta, né? Mas, então, eu só vou comentar um outro negócio ali, que eu me lembro, nunca li o compilador, mas eu me lembro que o compilador do Go, ele insere o ponto e vírgula nos finais de linha para marcar o fim de statement. E eu acho que ele é usado, o fato de ele fazer isso no léxico, ele é usado depois no sintático, e ele consegue distinguir por causa desse fator que o léxico insere, né? Mas só para falar do generics, como que, já que você achou tão elegante, e claro, fora essa parte da migração por você ter afetado um pouco disso, como que você acha que ignorando também a parte do CLL1, como é que você acha, ele vai complicar um pouco se quando adicionar generics, e tendo visto várias linguagens, não só conhecendo várias, da tua perspectiva, vai acrescentar muito para a utilidade da linguagem, os generics? Elabora um pouco mais só sobre isso, por favor. Eu li o proposal do generics há um tempo atrás, até quando eu estava olhando para ver o que eu ia fazer, mas eu olhei o negócio, não, isso aqui é complexo demais para mim, não ficava inviável para mim fazer. Mas daí o pessoal argumenta isso daí, porque mas tu tem como implementar sem ter o generics. Daí fica aquela, não digo luta, mas aquele debate sobre, se a gente bota essa coisa a mais na linguagem para ficar um pouco mais complexa, né? Ou se a gente faz o pessoal utilizar o que já existe. De repente, se tu quiser ver mais, dá uma olhada nas proposals para Go 2.0, tem no projeto mesmo, tem como tu ir, acho que lá no GitHub mesmo, tem como tu selecionar proposals lá e tu ver. Tu vai achar os carinhas lá. Lá eles debatem um monte, argumentam do porquê sim, porquê não, vão votando, né? É bem interessante. Acho que uma coisa que você mostrou aqui pra gente, né? Até só falando com o Elton, que você mostrou que a coisa não é tão complicada quanto às vezes a gente acha, né? Isso até me anima, porque como muitas vezes eu lido com educação, então ensinar algumas pessoas a programarem, por aquilo que pareça, ainda, o inglês ainda é às vezes alguma barreira. E às vezes para quem é nativo na língua, alguns comandos ficam muito mais claros quando você, sei lá, você vê na sua língua nativa, você vê aquele comando. Então para quem está aprendendo é mais intuitivo. E pelo que você mostrou aqui, para meio que fazer um compilador com statements em português não seria nada de outro mundo, não. Tu quer criar o vai? A linguagem vai? Pode ser. Vamos patentear. Gostei. Vamos patentear aí, cara. Vamos patentear a linguagem vai e a gente começa, né, a ensinar a galera, a molecada. Sim. Porque imagina, para uma criança de 6 anos que está sendo alfabetizada em português, para ela, aí ela vai ler o código, vai fazer 7 anos, vai fazer sentido para ela. Ela vai ler e pronto. Sim. Eu só tenho medo do mascote dessa linguagem. Curti a ideia. Até eu esqueci de comentar, eu participei de um projeto há muito tempo atrás, que é o GPortugal. Não é? Que basicamente a ideia dele é isso daí, era algoritmo. Tu tinha um compilador, etc e tal, que ele lia algoritmo, né, português, e conseguia executar. Só que a vantagem é que você já vai gerar um código em Go, performático e etc. Isso, por isso, isso daí, naquela época a gente não, né, isso faz uns 9 anos já, quando eu estava trabalhando nesse projeto. Nem passou pela nossa cabeça de mexer algo existente, mas agora que tu falou faz todo sentido. E seria relativamente tranquilo de fazer isso aí. Eu te diria assim, o trabalho de, sei lá, se eu acho que um dia é exagero. Claro, o problema seria depois passar nos testes, né? Porque como ele tem toda uma bateria de testes, os testes estão escritos em inglês, né? Mas, tipo assim, mas o compilador mesmo, gerar o compilador... Aí já vai mais um repositório no GitHub lá, mais um fork. Claro, digamos, a treta nisso daí seria, porque o primeiro passo, ele gera a nova versão do compilador. Na sequência, ele começa a compilar as bibliotecas. E as bibliotecas estão em inglês. Daí ali ele ia quebrar também. E por isso,
Talvez, É eu em digo, cascata, né? isso, talvez alterar o compilador seria muito simples. Bem simples mesmo. Agora, o problema vai ser todo o ecossistema botar para funcionar. Ah, mas curti a ideia. Vamos tentar fazer. Bom, pessoal, o Alex vai continuar aqui no evento, vai ter o coffee, tem mais bons papos aí. De novo, parabéns pela palestra, Obrigado, muito viu? boa. Tá bom. Sensacional. Valeu, pessoal. E, pessoal, lembrando de duas coisas.